Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Sofia Rodrigues. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 21 de setembro. Esta foi uma semana cheia como moção de censura ao Governo, um pacote de apoio às famílias na habitação que será aprovado durante o dia 2, mas que o público já revela, uma grande parte, e a Madeira na reta final da campanha das eleições regionais. Já temos connosco a São José Almeida regressada de férias e por isso começo por ti, São José. Escreves hoje como vai funcionar o mecanismo criado pelo Governo para estabilizar durante 2 anos as prestações da casa. No fundo, durante esse período vai aplicar-se apenas 70% do valor da taxa Euribor, o que significa que as pessoas podem estar descansadas durante esse período. No entanto, o acerto das contas com os bancos só começará a ser feito ao fim de 4 anos. Achas que o Governo quis ser extra cauteloso e desta vez não otimista e irritante porque está convencido de que vai demorar algum tempo a situação estabilizar e só daqui a 4 anos é que a inflação estará a níveis mais aceitáveis? Penso que sim, que foi cauteloso e que fez o que tinha que fazer, porque é evidente que as pessoas não pagam agora essa parte dos juros, mas terão de pagar depois, elas ficam lá para pagamento e vão aumentar as prestações subsequentes a esta medida. E daí o Governo, a medida está decretada para 2 anos, e depois dá mais 2 anos de folga para as pessoas começarem então a pagar os juros que ficam suspensos e congelados. Eu acho sensato, porque eu até admito que perante a resistência que a inflação está a ter em baixar, até admito que esta medida, que agora é para 2 anos, possa ter que ser aumentada mais 1 ano, não é? Não é muito crível que daqui a 2 anos deixe de haver inflação. Achas que daqui a 2 anos não, pode ser prolongado? Acho que ou a medida do Governo vai diminuindo, mas penso que a inflação é um fenómeno que veio para ficar. Eu cresci com a inflação em Portugal e a inflação na ordem dos 2 dígitos. Parece António Costa no Parlamento que ele lembrou isso, que quando se casou era 23%. Somos mais ou menos da mesma idade, eu tenho mais 1 ano que ele, portanto. Pois é. Creio que passámos pela mesma juventude, e de facto nos anos 70 em Portugal e ainda no início dos anos 80 a inflação era galopante, chegava a ser 30%, o que é de facto assustador, não é? E são fenómenos que é normal que haja. O que não era normal, creio eu, pelo menos na economia que nós temos, foi o período de inflação zero que vivemos. Mas que as pessoas se habituaram. Pronto, as pessoas habituaram-se a isso. Portanto, eu penso que daqui a dar 4 anos às pessoas para respirarem e depois organizarem a sua vida e reporem o pagamento dos juros, acho que é sensato e equilibrado e que é justo. Porque mesmo pagando menos juros agora, os juros de habitação vão aumentar, continuam mais altos. Todos os produtos que as pessoas consomem estão sujeitos à inflação. E, portanto, a dificuldade de organizar a vida no dia-a-dia das pessoas é complicado e acho que é justíssimo dar esses 4 anos. Esperemos até que não tenha que ser mais. A minha dúvida, Leonete, é estas medidas não poderiam ter sido apresentadas mais cedo. Temos visto realmente a subida escalada da taxa Euribor. Esta medida de estabilização das prestações tinha sido anunciada em julho, numa entrevista de Fernando Medina justamente ao Público. Porquê é que demorou tanto? É julho. Acho que disseste a palavra-chave. Bom, nós temos que não esquecer que este ano foi um ano muito atribulado politicamente. Começou no final do ano passado, logo a seguir ao Natal, e o Governo esteve durante estes 8, 9 meses sempre entalado, sempre em lume, não brando, em lume alto,
por causa das próprias questões dentro do governo. E isto há um efeito cumulativo e, quer dizer, os governantes são pessoas também e é natural que haja alguma dispersão quando estamos a ter que enfrentar várias crises ao mesmo tempo. O governo foi tomando outras medidas, como sabemos, não é? E também já ao longo deste ano, como o IVA zero, pacotes de apoio às famílias mais no consumo, que de alguma forma, portanto, foi tentando fazer face, talvez o próprio governo não esperasse que o Banco Central Europeu continuasse com esta escalada tão grande, não é? Temos que ver, por exemplo, que a Reserva Federal Norte-Americana já estancou esta escalada há algum tempo, já vai no segundo congelamento de aumentos de juros. E, portanto, há também aqui uma política europeia que escapa. E que António Costa tem criticado muito. Pois. Exato, claro, sem dúvida. E talvez pudesse ter feito mais cedo, mas acho que há aqui uma conjuntura política e internacional que poderá ajudar a explicar isto e há coisas que mais vale à tarde do que nunca, como dizia o meu pai. Portanto, enfim, não é uma solução do problema, não é? Isto é um paliativo. Nós sabemos como é que foram as moratórias durante a pandemia e o que aconteceu depois. Muita gente ficou com problemas graves a nível individual ou a nível de pequenos comércios e indústrias por causa das ditas moratórias. Isto é uma espécie de moratória. Talvez depois seja compensado se a taxa de juros vier a descer e como é expectável que aconteça a partir de 2024, segundo a própria Christine Lagarde. Portanto, bem, de certeza que isto vai ter efeitos imediatos no bolso de muitas famílias. E, portanto, e depois temos aqui uma questão que é um problema estrutural do país há muito tempo, que é, em agosto o país não existe. Não acontece nada. Não há. Quer dizer, é muito complicado. O país, de facto, para, praticamente. E, portanto, foi uma medida anunciada em julho. Estamos quase em outubro. Mas pronto, ela está aí. Quais são os efeitos? Ainda precisamos de perceber o desenho e as simulações e o efeito... Exato. Prático e concreto que isto pode ter na vida das pessoas. E ainda não ouvimos os bancos também. E ainda não ouvimos os bancos. Eu acho que os bancos vão exigir alguma contrapartida e também precisamos perceber Eu creio que se isto está assim já desenhado e nós o que escrevemos é com grande pormenor. Isto foi negociado com os bancos. O governo não avança para isto. Tem que ter sido, não é? Sem ter negociado com os bancos. Bom senso, embora já tenha havido queixas de bancos noutras ocasiões a dizer que não. Sim, mas já há uma associação de bancos e o governo... Sim, também acho que sim, não é? Agora, como tu dizes, a palavra-chave aí é negocia, falta-nos saber qual é a contrapartida. Pois. E essa ainda não é conhecida. Esta terça-feira o Parlamento bateu e votou a moção de censura do Chega, que estava anunciada há muito, que seria nesta altura. Apenas a Iniciativa Liberal votou a favor e o PSD absteve-se, tal como aqui falámos na semana passada. Com a direita dividida e a discutir entre si, Costa foi declarado por muitos como o grande vencedor do debate. Sofia, tu estiveste nesse debate e por isso a ti te pergunto, esta moção serviu para quê? A moção serviu, como todas as moções de censura, mesmo quando há maioria absoluta, portanto, quando se sabe que a partida não é aprovada, serve não só para o partido proponente ter ali um momento de evidência, um momento em que pode sobressair, como também, eu acho que foi também este o caso, para mostrar as fragilidades no seu espaço político e elas foram evidentes, não é? Há uma bancada do PSD que conduziu o debate de uma forma, como é que eu ia dizer? Fraca. Acho que não há outra palavra. E fofinha. Talvez, e há uma iniciativa liberal que tinha que obviamente votar a favor, ou era muito difícil que não votasse porque a própria bancada já apresentou uma moção de censura em janeiro, portanto era difícil. E houve um regresso do Coutinho de Figueiredo assim em força? Sim, e pelo que percebemos foi para o líder do partido que estava no hemiciclo, que estava na sala,
não aparecer e não ficar associado a um debate ou a uma moção de censura agendada pelo Chega, não é? De alguma maneira não quiseram tornar mais oficial, se é que é possível, uma vez que votaram a favor, essa colagem ao Chega. E, portanto, o que aquilo mostrou foi um passeio no parque para António Costa, uma direita fragmentada, dividida, um PSD incapaz de se afirmar, um André Ventura no seu próprio estilo, mas também um primeiro-ministro que se ri muito com esse estilo, e eu acho que isso acaba por dar conforto ao líder do Chega. Aliás, as imagens não da transmissão televisiva da Assembleia da República, que normalmente está centrada no orador, mas depois as imagens televisivas, dos canais televisivos, das peças, mostraram um António Costa que se desatou a rir muitas vezes durante o debate, e isso dá conforto ao André Ventura, que faz assim umas intervenções com um certo efeito teatral, às vezes chega assim quase ao stand-up comedy, não é? E que até lhe permitiu dizer, às vezes eu penso que poderia liderar o PSD e o Chega. Pois... e portanto toda a gente se riu muito, mas é isso no fundo que André Ventura sempre quis. Sempre quis, e que ele tentou primeiro antes de fundar o Chega, não é? Porque foi liderar o PS, depois como percebeu que não conseguia, decidiu fundar um partido. Mas ao mesmo tempo, no meio desta brincadeira, o Chega reproduz ali argumentos que são argumentos até algo perigosos, no meio de um discurso até nós sabemos que tem aquele estilo, e que é um estilo superficial, enfim, mas que não deixa de ter algum risco. Falar de quê? Estou a falar quando ele diz, por exemplo, quando ele se indignou com a proposta do PSD, que o PSD tinha lançado ao Primeiro-Ministro, de fazer um acordo sobre o IRS jovem. E ele diz: acordo, qual acordo? Este governo tem que levar uma coça até sair daqui. Os governos não saem por coça. Não são derrubados por coça, não é? Quer dizer, estamos numa democracia, e isto pode parecer, a mim, pode parecer inócuo, mas eu acho que não, porque se depois ouvirmos alguns simpatizantes do Chega falar sobre como é que este governo podia terminar, ou a criticar o governo, parece que às vezes pensam que isto vai lá com um golpezinho de Estado, e não... É perigoso. É o exemplo do Trump. É um caminho eu acho que é um pouco perigoso, mas que toda a gente achou muita graça, inclusive no governo, não é? Vi ministros a rirem-se disto, vi o primeiro-ministro rir-se disto. E eu não acho que pode ser um risco. Enfim, depois no final do debate aconteceu o que se esperava, portanto a esquerda, que nunca votaria a favor de uma moção do Chega, não é? Levantou-se toda contra, portanto PS e os partidos à esquerda, e o PSD absteve-se porque eu creio que não foi uma oportunidade para Luís Montenegro se demarcar do Chega. Eu acho que é isso. Por um lado, ele até tem alguns críticos internos a dizer que não o devia fazer e que devia votar a favor. Eu creio que ele acha que ainda não chegou esse momento de dar esse salto, muito menos a reboque do Chega. São José, o PSD fez bem em abster-se? Eu acho que não. Então, e devia votar a favor. Sofia, eu acho que o PSD devia ter votado contra esta moção de censura. Exatamente. Primeiro porque esta moção de censura, para além de ser um ato de circo, de autopromoção do deputado André Ventura, foi a oportunidade de fazer pelas televisões, e isto é transmitido em direto na Madeira também, pela RTP Madeira. Eu fui verificar.
Está no canal Parlamento. Mas sim, está e na houve alguns RTV. momentos com cheirinho a campanha eleitoral da Madeira. Não, sim. não houve momentos. Isto foi um grande comício de campanha eleitoral para a Madeira. É por isso que ele o marca para agora. Até adiando o debate quinzenal, que finalmente vai regressar, mas que não regressa porque ele meteu esta moção de censura agora. Pronto. Portanto, ele quis fazer um comício, um mega comício televisivo. Foi mais uma vez muito assintoso. Eu acho que ele é um populista radical de extrema-direita, mas é particularmente assintoso e provocador. E ele está apostado em dar cabo do PSD. E o PSD parece que não percebe, não é? Ou não percebe, ou está com a estratégia. O PSD tem uma estratégia que é fazer de conta que o Chega não existe. Aliás, se vocês repararem todo o debate parlamentar, o líder parlamentar do PSD, mesmo na intervenção inicial, faz uma interpelação ao governo, mas o governo não estava ali para responder a interpelações, estava para responder a uma moção de censura. E Miranda Sarmento nunca nomeia o motivo do debate. Ele não fala da moção de censura. Comportou-se como se fosse um debate Como se aquilo não... ignorasse. Portanto, o PSD tem uma estratégia que é ignorar o Chega. Já se viu que se enrola com isso. O PSD foi quase humilhado neste debate parlamentar, como tem sido noutros pelo Chega e noutros momentos. E não há ali uma santa alma que se levante e que faça uma defesa da honra, que dê uma resposta à altura. Não, parece que estão ali tipo saco de boxe do Chega e a dar protagonismo e espaço ao Chega. O que o PSD devia fazer, olha o que fez, por exemplo, Miguel Albuquerque agora no final da campanha, já outra vez com grande veemência, É que vamos parar. é dizer: eu governo sozinho. Mas essa é a pergunta. Se não ganhar, não governo. O PSD não pode continuar a alimentar esta ambiguidade perante o Chega, porque está a alimentar o Chega. Não é só o governo que alimenta o Chega, porque eu acho que faz mal, mas o governo pensa, taticamente, que se o PSD ficar com menos votos, o PS pode lá continuar. Eu acho isso mal, porque isso é mal para a democracia portuguesa. O PSD é um partido central do sistema político português. Mas o que eu acho que o PSD devia fazer era demarcar bem os lados da barricada. O PSD é um partido fundador do regime. É o segundo maior partido, é um dos dois neste momento. É o maior partido da oposição. Tem sido, ciclicamente, governo o líder da oposição. O sistema político e a democracia portuguesa vive destas alternativas de propostas do PS e do PSD. E o PSD devia assumir-se como partido democrático que é. Aliás, um dos momentos perfeitamente disparatados e graves para a democracia do Ventura, com a história do pacto, que não faço pactos, corta as duas mãos e corta mais coisas do corpo e não sei o que, não sei o que mais. Porque é até um bocadinho boçal e ordinária, perigosa e radical, no sentido em que a Sofia disse, porque é um apelo à violência e o não respeito do que é a democracia e o papel das eleições na democracia. Muitas vezes o discurso dele roça isso. É. Mas tem outra coisa mais grave, e isto também, bastante grave. O mais grave é essa apelo à violência contra o poder, no fundo. Que é ele pôr em causa acordos de regime. Acordos de regime sempre se fizeram entre os dois maiores partidos, ou entre 3 ou 4 partidos até. Nas democracias é normal, é negociação política. É a procura de consensos no interesse do país e das pessoas. Portanto, eu penso que aquela radicalidade populista de extrema direita que o Ventura protagoniza, o PSD devia dizer não, linha vermelha. Todos os partidos democráticos em todas as democracias do mundo perceberam isso em relação aos populismos de extrema direita e aos de extrema esquerda. E
E o PSD não consegue fazer isso. Eu não sei qual é o taticismo do Luís Montenegro estar à espera de depois só dizer qualquer coisa na véspera das eleições. E aí será tarde demais. Vamos ver atenção que que o Miguel Albuquerque só agora é que dramatizou. Está bem, O eu Miguel vou... Albuquerque foi, o Miguel Albuquerque sempre foi ambíguo sobre o Chega. Ele chegou a dizer... Não, mas ele nunca Na falou. campanha, esta é a segunda vez que o diz. Não, na campanha, eu estou a dizer, até à campanha, o Miguel Albuquerque foi sempre um pouco ambíguo sobre o Sim, Chega. mas não estava, mas E agora, não, na campanha dramatizou. não vi o Miguel Albuquerque a fazer a figura de corpo presente que o PSD está a fazer face ao Chega. O PSD, na terça-feira, foi humilhado. Foi humilhado. Ver o Chega a dizer, o Ventura a dizer, aquela frasezinha, perigosa também, de que às vezes penso que devia lidar os dois partidos ao mesmo tempo, o PSD e o Chega. Ele assume que quer comer, quer engolir o PSD. E o PSD não há ninguém que responda a isto naquele plenário. Para isso, dia e de noite, não é? É para isso que ele trabalha. Sim, para engolir o PSD. Completamente. Mas depois a citar o Sá Carneiro. Claro. Cita muitas vezes. Ele passa a vida a citar o Sá Carneiro. Cita muitas vezes. Um dia destes. Olha, que era outro populista também. Não de extrema-direita e radical, mas também era bastante populista, mas pronto. Um dia destes ainda faz um congresso com o busto de Sá Carneiro ao lado. É. Ai, meu Deus. Mas realmente vamos ter eleições. Miguel Albuquerque, que é o presidente do Governo Regional da Madeira, ele lidera a coligação PSD-CDS, e vamos falar sobre isso porque há eleições este domingo. A mais recente sondagem, que foi da RTP, dá a maioria absoluta a Miguel Albuquerque. O Chega está a fazer tudo para que não haja maioria absoluta, na esperança de que o PSD se vire Atenção para que é ele. uma coligação PSD-CDS. Sim. E como discutimos aqui, houve uma altura em que Miguel Albuquerque foi mais ambíguo relativamente ao papel do Chega. Na campanha já disse que governa sozinho, mas, Leonete, se não houver maioria absoluta na Madeira, o que é que achas que acontece para Miguel Albuquerque e também para o Chega a nível nacional? A tua resposta a resposta à tua pergunta fica para o fim, porque temos que voltar aqui um bocadinho atrás. Porque isto está tudo ligado, como a São José e a Sofia bem disseram, e a minha opinião é bastante próxima da delas, embora com algumas nuances. Eu acho que, de facto, aquilo que aconteceu com esta moção de censura, sim, deu mais 22 minutos exatamente ao Chega para se destacar, que são 12 no início do debate e 10 no final, portanto abre e fecha o debate, não é? Muito bem, mas a verdade é que também deu metade do tempo do debate ao Governo, e portanto o próprio Luís Montenegro no final do debate comentou, a partir de Santarém, onde está a fazer o Sentir Portugal, que era mais um beijinho entre André Ventura e António Costa, e que, portanto, desvalorizou. Este deveria ter sido o argumento do PSD para votar contra a moção. Para votar contra a moção. Porque, de facto, aquilo que... Chegou a dizer que era uma infantilidade. Exatamente. Aquilo que André Ventura fez aqui, aproveitando também para ter palco para a Madeira, foi de facto marcar o início dos trabalhos parlamentares, do ano parlamentar, da sessão legislativa, dando palco a si próprio e dando palco ao Governo. E os risos de António Costa vêm nesse sentido, ou seja, de facto aqui, como a Sofia escreveu muitíssimo bem no artigo, na reportagem, na peça que fez, a moção de censura pôs o PSD debaixo de fogo. A moção de censura foi contra o PSD. E com o apoio tácito e implícito, ou melhor, com a anuência satisfeita do PS e do Governo. Dito isto, agora voltamos aqui à Madeira. Aquilo que Miguel Albuquerque também está a fazer é pôr Luís Montenegro em xeque. Claramente. Está a fazer aquilo que Luís Montenegro devia fazer também. Na minha opinião, sim. Ou seja, a verdade é que nós temos aqui um partido que a nível tudo nacional... ou nada. Ou querem maioria absoluta, está ou não há a cometer, como já disse aqui várias vezes, está, na minha opinião, está a cometer os mesmos erros que Rui Rio cometeu e que levaram a esta maioria absoluta. É a minha convicção profunda, que foi a não demarcação com o Chega, e portanto se não houver uma maioria absoluta, aqueles senhores vão governar juntos, não é? Que o Rio até já distribuía ministérios, eu estava atrás dele e lembro-me, acompanhei essa campanha.
E, portanto, Luís Montenegro parece não ter percebido isto, e Miguel Albuquerque pode já ter sido mais ambíguo, mas durante a campanha, portanto, desde que começou a campanha, tem sido muito claro. E é óbvio que também tem aqui a sua estratégia política de manter a maioria absoluta, é o tudo ou nada. Agora, respondendo à tua pergunta, portanto, faz muito bem, em termos políticos está a fazer muitíssimo bem, por um lado, clarificar, por outro lado, demarcar-se, inclusive demarcar-se dos seus companheiros de partido, como, por exemplo, nos Açores, onde a solução foi outra, não é? É evidente que eles sempre governaram a Madeira desde que a democracia existe e, portanto, estão numa posição completamente privilegiada. Dito isto, a verdade é que também se coloca aqui a questão interna do PSD e que vai voltar a ser questão mais dia menos dia. O que é que vai acontecer na Madeira? Na minha perspectiva vai haver maioria absoluta. Se alguma coisa falhar, Miguel Albuquerque não tem para onde fugir. Tem que não governar. Ponto final, parágrafo. Agora, isso é Miguel Albuquerque. Veremos o que é que o PSD faz. Uhum. Se isso acontecer, coisa que eu acho muito difícil. Pela primeira vez na Madeira houve realmente uma coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS, porque o PSD governava sempre a maioria absoluta e nem sequer precisava do CDS. Certo. E talvez por causa do Chega, talvez não, por causa do Chega houve este acordo. O que eu te perguntava, Sofia... já governavam, não é? Sim, não tinha havido... anteriormente e depois... Tinha sido um acordo pós-eleitoral e agora é pré-eleitoral. E agora é pré-eleitoral. O que eu te pergunto é se achas que a nível nacional isso também poderá acontecer, esse acordo pré-eleitoral entre a PSD e uma tentativa de ressuscitar o CDS nas europeias e nas legislativas? Eu direi que é muito difícil, mas não é impossível. Não, ou seja, se o PSD impossível. fará isso para ajudar a fazer frente ao Chega na no política hemiciclo. não há assim caridade, não é? Mas, tanto quanto sei, acho que foi a Margarida que fez essa notícia, ou foste tu. O Nuno Melo já disse que o CDS vai sozinho às europeias. É verdade. É verdade que o Nuno Melo disse isso. Sim, também pode mudar. Mas a Sofia não está muito convencida. Mas eu Diz não lá. estou totalmente convencida. A ideia do líder do CDS é: vou trabalhar sozinho para ir sozinho e ser autossuficiente. Mas eu acho que ele não está completamente fechado a um acordo com o PSD, com um acordo pré-eleitoral para as europeias. Não quer assumir isso publicamente e penso que não o assumirá, mas eu acho que ele não está fechado a essa possibilidade. Agora, a outra parte da história é se o PSD quer. E o PSD está muito hesitante, porque, por vários motivos. Porque Luís Montenegro tem muitos problemas para compor aquela lista, que é exígua, e porque tem dúvidas sobre, aliás, muita gente tem, sobre o que é que o CDS ainda vale. E se lhe traz alguma mais-valia pôr um nome em lugar elegível, pôr o nome do CDS em lugar elegível. Ele já tem vários problemas, a começar pelo cabeça de lista, a começar por eurodeputados que estão agora lá e que querem continuar. Depois tem também que pôr mulheres, por causa das cotas e porque certamente também quererá. Tem que pôr um nome da Jota, tem que pôr um membro dos Açores, da região autónoma dos Açores e da Madeira, porque o PSD sempre tradição, fez isso. Sim. É tradição. Sim, o PS também Portanto, faz. Tem ali muitos problemas e eu não sei se ele vai conseguir ou se quer conseguir acomodar o CDS, que mais valia é que lhe traz. Portanto, não é muito difícil, mas eu direi que não é impossível e que ainda há tempo, ainda há algum tempo para decidir. Para fechar, público e notório São José, o que é que trazes? Eu queria salientar a surpresa com que fiquei no debate da moção de censura quando o Primeiro-Ministro anunciou que a TAP pode ser privatizada na íntegra, na totalidade. É evidente, quando houve a intervenção com a autorização da Comissão Europeia
Sabia-se que depois ia ser parcialmente privatizado, pelo menos. Agora, para mim, parece-me um bocadinho contraditório, penso eu, que vejo como um pouco contraditório, que logo em 2015 António Costa tenha apostado com tanta força na nacionalização, na reversão da privatização que Passos Coelho tinha feito, porque considerar que era uma questão estratégica nacional ter a companhia aérea de bandeira portuguesa, pronto, E agora admite fazer isso. vai privatizar em parte, porque o acordo que permitiu que a Comissão, através do qual, a negociação com a Comissão Europeia, através da qual houve a intervenção por causa da pandemia na TAP, previa privatização. Agora, privatização completa, acho um completo absurdo que o Estado deixe de ter qualquer intervenção na TAP, sobretudo com o Primeiro-Ministro que reverteu a privatização integral da TAP há 8 anos atrás. Acho isto bastante incoerente para a mesma pessoa. Leonete? Bom, eu não... Para ser público e notório foi mesmo aquele comentário do Presidente da República no Canadá que não resistiu a um decote generoso e teve que fazer um comentário de mau gosto, como faz desde que... Porque ele primeiro diz, dois comentários de mau gosto. A filha é mais bonita que a mãe, e depois passa da filha mais bonita que a mãe para o decote da filha, não é? Pois. Eu estava a resumir tudo isso num só, porque acho que o mau gosto está nas duas coisas e tem a ver, mas na verdade isto é uma coisa que é muito lamentável no Presidente da República, mas não é nova. É só porque não aquela coisa de que ele está pior que nunca. Na verdade ele está igual a si próprio. Se calhar agora o que perdeu foi um bocadinho mais o filtro, porque está muito à vontade já e deixou de ter alguns cuidados que eventualmente tinha no início, mas eu que acompanhei a presidência no início e as reportagens, eu lembro-me dele dizer, por exemplo, a uma senhora que quis tirar uma selfie com ele, então quando é que vai pintar essas raízes? Isto está mesmo muito mal. Portanto, quer dizer, estamos a falar de comentários de rua que ele acha que devem ser, que as pessoas vão achar muita graça, que são de um profundo mau gosto, são mesmo rudes e grosseiras, mas que de facto Marcelo Rebelo de Sousa tem desde que é Presidente da República e provavelmente antes. Mas deixa-me dizer só, neste caso teve a oportunidade até de se corrigir e não corrigiu. Porque foi confrontado por isso pelos jornalistas. Mas esse é que é um problema também crónico de Marcelo Rebelo de Sousa. Vocês já se esqueceram do esqueçamos isto, daquele comentário sobre os direitos humanos no Qatar, que pelos vistos viola um bocadinho os direitos humanos, mas enfim, esqueçamos isso, vamos falar de bola, e depois todas as saídas para o multibanco e coisas que teve que fazer, proporcionar momentos televisivos para corrigir o tiro, que não foi propriamente corrigido, não é? Portanto, voltamos a estar aqui perante um Presidente da República. Até quando foi os comentários, por exemplo, sobre a pedofilia. Sim. Sobre os abusos sexuais na igreja, sim. Sim. A correção que ele faz é uma atrapalhada também, é outro tiro no pé. Embora aí eu diria uma coisa, eu por acaso, mas de facto, devo ter sido a única pessoa no país que entendeu as coisas de uma maneira diferente. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu vi o comentário dele, pensei que ele estava realmente a dizer que achava que naquele momento já deveriam ser muito mais. Ou seja, às vezes a própria maneira de falar também, eu também estaria à espera que naquele momento em que foram divulgados aqueles números que já devesse haver mais queixas. Percebem o que é que Marcelo, eu estou a dizer? na altura, disse 400 casos de abuso sexual de menores na igreja, parecia-lhe um número até baixo, foi isso? Pronto, Sim, ele tentou corrigir nesse sentido, que foi o sentido em que inicialmente, a minha primeira leitura, a primeira vez que eu vi, mas de facto, talvez não fosse isso. A verdade é que lá estamos perante Marcelo, que devia pensar e pesar as palavras um bocadinho mais. Já começam a ser muitas declarações. Porque depois estamos a falar de assuntos bastante sensíveis no mundo em mudança e que ele está constantemente a lembrar que o mundo está em mudança e ele não pode esquecer que também ele tem que mudar algumas coisas.
Sofia? O meu público notório é assim uma perplexidade sobre uma sondagem que sai hoje, uma sondagem para o DN-TSF da Aximage, em que a amostra é questionada sobre esta luta dos professores e as greves dos professores. E a maioria dos inquiridos diz que acha que o governo não fez o suficiente para ir ao encontro das reivindicações dos professores. Enfim, é uma opinião, não estou a discutir a questão em si de substância, mas depois há outra pergunta em que as pessoas são questionadas ou foram questionadas sobre se concordam com a marcação de greves neste início de ano letivo, e 45% disse que concorda, 36% disse que não concorda. A mim causa-me alguma perplexidade que o resultado desta sondagem, eu já não acredito muito em sondagens, devo dizer, e esta a mim deixa-me perplexa. Provavelmente só disseram que não concordavam os pais que têm filhos na escola. Pois, sim. Que não têm. Disseram que concordavam os que não têm. Ou só entrevistaram pessoas que não têm filhos, ou que têm filhos que já não andam na escola. Tivemos 2 anos de pandemia em que a escola pública falhou e muito. Há muitas crianças e jovens com atrasos na aprendizagem, não se percebe ainda como é que se recuperou isso. Os professores estão, para não dizer há décadas, mas estão há anos e anos e anos numa luta muito forte, têm sindicatos muito fortes. Não estou a pôr em causa o direito à greve, não é isso, mas então, de facto há muitos anos, a escola pública há muitos anos que está em luta, e depois de um ano como o ano passado, em que até começou a existir um tipo de greve diferente, mais flexível, as pessoas estão de acordo com mais greves no início de um ano letivo. Não sei, fica assim a interrogação e a dúvida. E o poder público também fica assim. Ficamos por aqui esta semana. Até para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Adeus. O público fica no ouvido.